Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle e o destino da vez é a famosa e charmosa cidade de Cuenca. Então vem com a gente conhecer mais esse destino incrível aqui no Equador. Acho que essa é uma das cidades mais bonitas que a gente já conheceu. O famoso chapéu Panamá, na verdade, é equatoriano. Começando mais um vídeo, mais um destino aqui no Equador. Dessa vez estamos na cidade de Santa Ana de los Rios de Cuenca, mais conhecida como Cuenca. Não é a Cuenca da Espanha, a Cuenca aqui do Equador, por mais que tenha essa inspiração. E Cuenca tem uma certa fama aqui no Equador. Que é considerada uma das cidades mais preservadas aqui da América do Sul, isso considerando a época colonial, e também é considerada a cidade mais charmosa aqui do Equador e a cidade mais segura. Saímos da cidade mais perigosa, que era Guayaquil. Inclusive, se você ainda não viu o nosso vídeo, acompanha depois aqui nos cards, e viemos para a cidade mais segura. Já tá dando uma falta de ar pra falar, né? Porque Estamos a 2.500 metros de altitude, voltamos para altitude. a gente queria ter gravado esse caminho de vinda, né? Que foi ontem. Nós chegamos ontem de noite aqui. A rua passou um pouquinho de mal. Um pouquinho, sorote e curvas. Bem puxado, começou a dar uma ânsia ali no meio do caminho. As mãos começaram a tremer, a boca ficou trêmula. Foram 250 quilômetros, mais ou menos umas 4 horas. Como hoje é feriado, mas eles puxaram para ontem aqui no Equador. Teve muito trânsito e demorou para chegar. E aí a gente optou por não gravar ontem, chegar, se hospedar. Já estamos no nosso Airbnb aqui que a gente vai mostrar para vocês. Fizemos um turismo já, o meu favorito, fomos no mercado. Já fizemos as compras. Fizemos no mercado. Chegamos, nos acomodamos, descansamos, porque hoje já tem um dia bem corrido, bem cheio pra gente fazer com vocês. Então vamos dar um tour breve no Airbnb. Aqui a gente tem a cozinha. Lembrando que a gente sempre pega Airbnbs que tem cozinha, que tem máquina de lavar, a gente tá lavando as nossas roupas. Muito bem-vindas. Entrem com a gente. Nosso quarto. A suíte master aqui, também com vista aqui pro condomínio. Acho que daqui dá pra ver melhor, né? A gente tá no quarto andar, que é o último. Escadas, não tem elevador, então já foi puxadinho chegar com as mochilas. Aqui o banheiro, sem muito segredo. Aqui as toalhas que a gente acabou de tomar banho. Não reparem na bagunça porque estamos acomodados já. E aqui o quarto de vocês, quem quiser nos visitar. Temos aqui essa cama, as nossas mochilas. Então a gente deixou aqui meio que pra organizar essas coisas. Tem um espaço de trabalho, isso é bem legal. A gente não vai passar muito tempo aqui na cidade, mas já estamos devidamente hospedados. Agora, sem mais enrolação, bora pegar a mochilinha e começar a conhecer a cidade de Cuenca. Vem com a gente. E nada melhor do que conhecer a cidade, primeiramente vendo ela de cima. Para isso a gente veio aqui no Mirador de Turi, que fica bem no alto, uma vista panorâmica da cidade de Cuenca. Turi, que na língua quechua significa vista, e aqui é a melhor vista da cidade. Tá cheio de gente aqui, o pessoal turistando também. Não estamos sozinhos, estamos aqui com o Paul, o nosso guia da empresa Mundo Aventura. A gente vai deixar o contato deles aqui embaixo, ele vai estar acompanhando a gente durante esses próximos dias aqui na cidade. Bienvenidos a Cuenca. Venham com a gente. E aqui no Mirador tem a igreja, que é o ponto principal, e uma espécie de praça aqui na frente. Tem um letreiro ali escrito Turi para tirar foto, tem restaurante, tem bastante tendinha aqui, principalmente porque hoje é um feriado, então toda essa movimentação, essas feiras são principalmente por causa do feriado, e aqui a gente consegue ter uma vista muito legal. A nossa hospedagem tá bem pertinho, um pouquinho para trás desse prédio que a gente tá vendo aqui. Também tem, cadê a cúpula? A gente consegue ver, vou dar um zoom, porque é um dos principais pontos que a gente vai visitar depois. Aquelas cúpulas azuis, que é da Catedral Nova. Mas por que ela é nova, a gente já vai contar. Aqui tem esse Cuenca View 360, que é uma ponte ali de cristal, aparentemente muito linda, mas tem que pagar $3 para passar, para tirar uma foto, então a gente vai acabar vendo do outro lado. A vista é a mesma, claro que dali é um pouco mais para frente, é um restaurante aqui, tá? Aí caso queira consumir, mas para entrar na ponte de cristal, tá até aqui o preço também, ó, para crianças $2, para adultos $3. Bem legal, mais um atrativo, só que esse, a Rochelle até desistiu de cara, já tá lá na frente. A gente vai voltar por ali, dá para subir e conhecer um pouco mais ali adiante. Vamos nessa.
rua é bem estreitinha, então tem bastante carro passando, é só ida. E já aqui tem outro atrativo, que nesse caso é o Balcón del Cielo, que é o balcão do céu, que eu acho que é um restaurante também, né? Pelo menos tem um garfo ali. E outro lugar para você pagar para entrar, e dessa vez tira a foto lá de cima para novamente ter a vista da cidade. Pô, essa vista aqui é de graça. Ali inclusive tá o estádio. Olha que legal. Então, já que aqui é de graça, a gente vai aproveitar esse mesmo. Mas fica aí as informações para quando você vier, quiser tirar uma foto bem legal do topo mesmo. Tem o Balcão do Céu, tem a Ponte de Cristal. Ali é onde a gente vai subir agora. Que de lá talvez a gente consiga uma foto com uma visão bonita. Mas aqui tem vários atrativos. Aqui o pessoal comendo essa manga, que é bem tradicional, com suco. Como que é? É manga verde. O pessoal do norte até tá acostumado a comer manga verde com sal temperada, mas aqui eles também têm esse costume. Então é uma manga bem fininha ali, que eles ou raspam ela, ou cortam em cubinho, e aí serve ou com pimenta e sal, ou ali no caso tem com maracujá e limão. É bem típico daqui. Agora, se você quer um atrativo para fazer um vídeo diferenciado, é esse aqui, ó. Olha aí, ó. A gente vai subir agora aqui para ter uma vista melhor ainda, subir um pouquinho mais. E o legal é que aqui tem um monte de restaurante, então se você quiser parar para almoçar, para jantar, aqui é uma boa opção. São vários, todos com vitrine, com uma vista bonita para a cidade. Inclusive lá do nosso Airbnb a gente consegue ter a vista daqui, né? Desse mirante, e a gente vê que ele é todo iluminado à noite. Vamos ver se algum dia a gente consegue vir à noite. Mas por essa subida, acho que uma subida só já é o suficiente. A galera gosta de subir, né? Lá no vídeo igual aqui a gente mostrou o bairro de Las Penhas, também tem subida. A diferença é que aqui não tem a numeração nas escadas. Mas olha que charme que é. Ali tem aquele ônibus também de turismo, a igreja aqui na lateral dela. Tentou disfarçar a cara, né? Tentei. Verdade que tá doendo meu joelho pra variar. E olha que privilégio essa vista. Dá pra subir um pouco mais, mas acho que aqui contempla bem, né? Aqui tá ótimo, dá pra ver muito bem a cidade. Mas ainda tem mais um restaurante ali em cima, pelo jeito é o mais alto de todos, com uma varanda bem bonita. Almoçamos, não deu pra gente contar pra vocês durante o almoço o que era, porque tá rolando uma festa. Uma festona, a galera tá na loucura. Tem uma banda chamada Los del Rio, Os do Rio. E aí tá aquela festa e tal. Muito cheio, muito movimentado. Mas aí a gente vai contar pra vocês. Depois, quem sabe a gente até volte pra ver com mais calma, porque realmente não dava pra ver nada. Não dava pra entender o que eu tava falando. Tava com umas bandeirinhas em cima assim, a galera começou a tirar porque não tava dando pra ver as atrações. Mas enfim, eu comi um seco de pollo, que é uma comida típica aqui do Equador, que tem arroz, que não é seca. A curiosidade é que no passado vinham alguns americanos aqui, ainda tem muitos americanos, e eles pediam second plate, aí ficou seco, enfim. E aí até hoje é seco. E a Rô pediu ceviche mixto. Outra comida bem tradicional, o ceviche mixto, que a Rô comeu. O meu custou $4,50, do Victor foi $5,50. Isso. Entre a Catedral Nova e o Mercado 10 de Agosto, a gente encontra a Praça São Francisco, que é muito conhecida pela feira que tem aqui
pela arquitetura, porque aqui a gente consegue ver uma grande variedade de tempos diferentes, começando por essa casa aqui atrás, que é uma casa colonial espanhola. Então ela é do século 17, entre o século 17 e 19 era esse o modelo de casa que eles faziam aqui. Ela é bem tradicional, mas a gente também vê modelos de casa francesas, que essas que já tem uma grade, um balcão feito de metal, que é mais elaborada, entre outros exemplares. Vale lembrar que a cidade foi fundada basicamente entre espanhóis e franceses em 12 de abril de 1557, então por isso que a gente vê essa mescla de arquiteturas, tanto do passado espanhol, passado francês e o atual aqui, que o Equador foi se adaptando. Aqui na Praça São Francisco está também o letreiro de Cuenca, o letreiro principal para tirar aquela foto. Nesse momento tá rolando uma foto de um casamento, com drone inclusive aqui, ó. Depois a gente volta e tira a foto tradicional. Claro, vamos deixar eles curtirem esse momento. Agora a gente vai entrar em uma das casas típicas. Eu sei que é difícil conseguir imaginar como seria esse local na época, mas aqui a gente tem os pilares, as sacadas. É porque tá com tanto item de venda, artesanato, decoração, que não dá para perceber, talvez pelo vídeo, mas aqui a olho nu a gente consegue ver de fato como eram essas casas na época. Bem interessante de ver o interior, as cores muito vivas, assim como o Paulo comentou, o nosso guia, que o Equador tem essa essência de ser um país vibrante, com cores muito vibrantes. Então aqui é um exemplo perfeito de como é o país, como eles gostam de se posicionar, através até mesmo dos artesanatos que vendem. Muito massa. A gente tá no armário de mar. Não para de entrar, é sério. A gente subiu mais um andar. Hamacas, mini hamacas. Y este es un telar típico tradicional que se utiliza para hacer, ya digamos a mano o en máquina, los diferentes tipos de E aqui de cima a gente consegue ver ainda mais as características de uma casa colonial, começando pelo fato de ter esse pátio. Normalmente tinha um pátio, outro, e às vezes chegava até a ter 3 ou 4, isso dependia do status da família. Esse pátio que serve como ventilação, serve para circulação, para entrada de luminosidade, já que as casas são coladas umas na outra. E aí tem esse balcão, e lá embaixo a gente consegue ver o piso é mármore. Esse é um mármore original ainda da época. É claro que em alguns espaços, em alguns momentos ele foi restaurado, foi colocado um piso novo, mas ele é um piso original, boa parte dele, assim como boa parte da estrutura que está em pé até hoje. Essa estrutura é muito boa, feita de madeira, os pilares e as vigas em cima. Um exemplar maravilhoso. Aí você vê quem entende de arquitetura, né? Porque eu falei umas coisas lá embaixo meio nada a ver com isso aí, então segue o que ela falou. Incrível, hein? Parece que entramos em um labirinto. Mármore também, olha, linda, todo estampado, e também é. Primera plaza de las flores al aire libre, lugar en la que la gente viene a comprar sus rosas y flores y adquirir una buena calidad. Gente, é tudo perto por aqui. Poucos passos a gente já tá chegando aqui num novo atrativo que é a Praça das Flores. A gente tá tentando falar bem alto agora porque tá rolando outra festa aqui. O legal dessa curiosidade das flores, a gente vai mostrar aqui já pra vocês, é que as próprias flores não têm um significado que pra nós tem no Brasil. A gente dá a flor pra marido, pra esposa, pra namorado, pra peguete, pra quem você tá, enfim, seu crush. Aqui não, eles dão normalmente pra algum ente querido, pra alguém que no cemitério, pra alguém que faleceu. Então aqui os preços são bem mais em conta. A gente vai até perguntar depois, acho que é bem mais em conta pelo que a gente tinha pesquisado. E outra curiosidade é que a praça fica na única rua peatonal de Cuenca, ou seja, a rua que só pode pedestres passar, não passa carro, que se chama Rua Padre Aguirre. É isso, né? Ó, a música até finalizou no final, salva de palmas. Já se inscreve no canal se está gostando desse vídeo. E agora vamos ver os preços aqui antes de seguirmos. Olá, buenas tardes. Quanto sale uno deste? 22. 22 dólares. Uno más pequeño, ¿cuánto? Esse é 10. 10. ¿Y este pequeñito?
$1, qualquer um desses. Então aqui, só pra gente começar a ter uma referência. Sabemos a média do Brasil? É claro que não. Mas a gente tá contando pra você. Eu sei, já dei rosas. Verdade, verdade. Vamos ter que pesquisar as rosas. Tava sempre, inclusive, tá? Essa praça ela é tão importante pros cuencanos porque ela foi já mencionada na National Geographic como uma das melhores praças de flores do mundo. Pela organização dela, pela qualidade das flores. Então eles levam isso muito em conta e levam no coração, assim, ó. Orgulho nacional. Nós estamos aqui, tá? Nós aparecemos. Isso foi em 2014, mas eles têm orgulho disso. Falando em rosas, vamos perguntar ali quanto custa as rosas em si e ver o show que tá rolando ali no fundo. Aqui do outro lado a gente já consegue ver mais arranjos montados, que normalmente são já para mandar para alguém falecido, levar até o cemitério. E aqui tem uns buquês também já montadinhos, mas elas também montam na hora. Também tem as flores soltas. Aqui mais buquês. E aqui os girassóis soltos para montar também conforme você preferir. Quantas são as rosas? 6 cada uma? 50 centavos de dólar cada uma e 6 todo o paquete. Graças. Aqui, por exemplo, esse buquê tem 8 rosas, mais o girassol, tá saindo por $5. Acho que comparado ao Brasil tá mais barato sim. E essas aqui vem 3 rosas, inclusive algumas tingidas de cor diferente, saem por $3, $4. Mas é aquela história, né? Chorando sempre dá pra conseguir um pouquinho mais barato, fazer, quem sabe, 2, aumentar, enfim. Dá pra melhorar o preço. E aqui na Praça de Flores tem uma bebida típica que a gente vai provar, que é feito justamente no santuário que tem aqui, que é a pique mas, que na tradução pique é um pouquinho e mas mais, então um pouquinho mais. Você bebe vai querer um pouquinho mais. Custa 75 centavos de dólares cada copo. Meio neutro. Gosto de quê? Prova. O cheiro é cheiro de tipo ervas assim, chás, um pouco de flor também. É um chá gelado, com pouco açúcar. Realmente parece ter um gosto de flor. Um gosto de flor. É bom e refrescante. Y el trabajo es 100% artesanal, ¿sí? Entonces, este es el símbolo religioso que tiene Cuenca. O grande símbolo da soberania, da riqueza da igreja é a quantidade de mármore que é utilizada aqui. A gente vê mármore no chão, uma grande quantidade, muita variedade, nas paredes. Ela é praticamente toda de mármore essa fachada. Impressionante. Dois dos principais pontos turísticos da cidade estão aqui, que é a praça, o Parque Calderón e logo em frente a Catedral de Cuenca. E aqui tem muita informação, a gente vai tentar passar tudo para vocês, mas vamos começar aos poucos, começando com a praça. E logo aqui no meio a gente tem o porquê desse nome, porque que leva o nome de Calderón, que é por causa de Abdón Calderón, que era um guerreiro muito jovem e um herói aqui para o Equador, principalmente para Cuenca, porque ele era cuencano, cuenqueiro, cuenca, enfim, foi muito importante para a independência do Equador e ele foi um general, foi um guerreiro muito jovem. Ele começou a guerrear com 13 anos e morreu aos 17, porém a morte dele aí tem algumas dúvidas, a gente não sabe muito bem, não se sabe ao final, mas diz-se que a história dele, o final dele é muito heróico, que ele morreu em batalha com algumas espadadas e tiros e uma bandeira cravada no pé dele, que tem ele como essa figura histórica. Tanto é que ele é conhecido como El Niño Calderón, porque ele era muito jovem para sua idade, para lutar uma batalha dessa importância.
E aí tem essa polêmica, né? Se foi assim que ele morreu mesmo, se não foi. Mesmo que ele tenha, que ele era muito jovem, ele nunca foi obrigado, tá? Ele foi à guerra por livre e espontânea vontade, ele queria lutar mesmo, queria batalhar. A segunda versão eu vou falar, ele tava com virose, nem batalhar ele batalhou, mas aí a história mais bonita é essa e tá aqui, coloquem nos comentários qual vocês acham que é a verdade. A outra curiosidade são essas árvores aqui ao centro, daqui não dá pra ver todas, mas são 4 de um lado, 4 do outro, a gente tem uma posição legal, mas essas árvores foram doadas por Crespo, que foi um presidente, o nome inicial eu não lembro, mas era Crespo. Ele era um equatoriano daqui perto de Cuenca, ele trabalhou no Chile por um tempo e de lá do Chile ele trouxe para cá quando foi presidente do Equador e colocou essas 4 árvores de um lado e 4 do outro. E a curiosidade é que ele tinha 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres, então falam que essas árvores representam cada um dos filhos deles. Tem um ali que tá meio penga, então talvez não esteja tão bem na vida. Filho que não deu muito que horror. Mas enfim, essa é a história da praça. E uma curiosidade a mais, né? São várias curiosidades, várias informações, é que aqui não é praça de armas, mas já foi também a praça de armas, onde os militares se reuniam. Em toda a América do Sul, a gente vai ouvir muito sobre praça de armas, principalmente nesse lado em que a Espanha colonizou, porque era o ponto de encontro dos exércitos. Então, eles têm esse nome em vários locais. Aqui era a Praça de Armas e aí passou a ser Praça Dom Calderón no ano de 2000, que foi quando reformaram toda essa praça. Acho que é isso sobre a praça, né? Um clima super agradável. Que a gente tem. Agora a gente vai se aproximar ali da igreja e falar um pouquinho mais sobre ela. Bom, a gente deu uma olhada no horário. A gente já volta aqui falar sobre a igreja, mas a gente vai seguir porque a gente tem um atrativo bem legal que quer mostrar antes. Mas primeiro vamos falar sobre essa rua que está aqui do outro lado, que é a Calle Santa Ana. Ela é considerada a rua mais antiga da cidade e é legal que ela é feita toda em base com material que foi recolhido do rio, que é o principal rio da cidade. Qual é o nome do rio? Tomebamba. Tomebamba! Eu ia falar Toblerone. Toblerone. Tá aí, Nombre es Seminario San Luis. Entonces, hace 300 o 400 años este era un lugar donde decía yo y comentaba que era un lugar donde se enseñaba la religión católica para uno convertirse en cura o en sacerdote religioso. Y la vista que tenemos de acá, cuando giremos del otro lado, Olhando desde a praça, logo ao lado da catedral, a gente consegue ver uma construção branca bem grande e esse é o Seminário São Luís. A gente entrou agora para ver. A fachada olhando de frente é uma fachada francesa, mas quando a gente entra a gente consegue ver que é totalmente um estilo colonial espanhol, principalmente porque tem esse grande pátio central. Esse prédio tem mais ou menos 300, 400 anos e que servia de seminário para ensinar padres, enfim. Hoje ele tem bares, cafés, é um lugar bem movimentado, bastante gente, mas o principal não é essa vista daqui, é virando, que aí a gente consegue ver as cúpulas da igreja, uma vista maravilhosa, privilegiada dessas cúpulas, que são todas revestidas com ladrilhos. A igreja ela é toda desse material de terracota, de pedra. Ali na parte da entrada a gente viu bastante mármore. Aqui é tijolo e em cima essas cúpulas azuis com ladrilhos. Uma vista espetacular. Acho que vale parar para tomar um cafezinho aqui. Tá vendo? A gente guardou a igreja para essa vista. A gente não queria falar com a vista lá que todo mundo vê. Tem que entrar e dar essa dica. Entre no Seminário São Luís, que a melhor vista é daqui de dentro. Agora um pouco sobre as características da igreja. Primeiro que essa é uma igreja de característica gótica, uma construção gótica. Começou a ser construída em 1885, porém demorou aí mais de 100 anos para ser concluída, mas na verdade ela não foi concluída. Por quê? Ela tem algumas características góticas que são as rosáceas, que dá pra ver bem forte na fachada, mas o principal do gótico são os pináculos, que são aquelas torres pontiagudas que nunca foram terminadas. Por quê? Não foi feito direito a base da igreja e aí com o peso de toda a construção, porque é uma construção muito grande, não deu para terminar, porque senão ela realmente iria vir abaixo. Inclusive na frente dá para ver uma rachadura bem grande. É uma pena, mas mesmo assim ela é muito imponente, muito bonita.
agora a gente vai conhecer o Museu del Sombrero, que conta a história do Chapéu Panamá. Mas como assim, Rochelle? Chapéu Panamá aqui no Equador? Exatamente. O chapéu Panamá, na verdade, ele é feito e é originário aqui do Equador. O que acontece? Quando estavam construindo o canal do Panamá, foram trabalhadores para lá utilizando esse chapéu que era típico daqui. E aí associaram esse chapéu ao canal do Panamá e chamaram de Chapéu Panamá. Ele ficou muito famoso depois que um presidente dos Estados Unidos foi visitar o canal do Panamá em construção e aí ele usou esse chapéu de palha e aí ficou conhecido mundialmente como o Chapéu Panamá, que na verdade ele é daqui totalmente. Detalhe que eles fazem, esse aqui é aquela fita que vai dentro do sombreiro e vai aqui, ó, sobre o museu, de onde é feito, o site deles. Tudo feito de forma manual, com muito carinho. E aqui a gente consegue ver as grandes matérias-primas. As terredoras trazem os chapéus, os sombreiros assim, e aí com aquele processo que a gente mostrou, eles transformam nos formatos, nas cores, do tamanho que o cliente quiser. Isso é bem legal de ver. Aqui tem vários. Eu pensava já que chegava num formato, num tamanho específico, mas não. Trazem até aqui no museu e daqui eles fazem a magia acontecer. Vários tamanhos, várias cores, várias fitas, tudo feito na medida do que o cliente quer e daquilo que o turista que visitar poderá comprar. E essas aqui são as formas, que aí dá pra moldar o chapéu como quiser, enfim, o topo dele fica no formato diferente. Esse aqui é o tradicional, ó, dobradinho, esse aqui é o coquinho. Aí dá pra modificar tanto isso quanto o tamanho do chapéu, né? Porque as cabeças variam, então o chapéu também tem que variar. Aqui é a variedade de chapéus, tanto a palha mesclada, palha tingida no marrom. Esse aqui tem uma trama que é toda vazadinha, com a pontinha virada. Esse aqui acho que cabe até para uma noiva. Esse aqui com um laço muito bonito, trabalhado também, não com fitilho, mas sim com a palha tramada. E ainda faz um laço. Aquele com o lenço, então ele pode ser personalizado. E esse aqui, para quem quer deixar o cabelinho de cima, ou até a carequinha. E aí fica só a aba do chapéu. E todos eles vão ter um número, né? Então um tamanho específico do chapéu. No caso, esse aqui é um M. Custa $48. Vamos ver uma variedade. Esse aqui que tem fitilho, é tingido na cor branca. Esse aqui, ele é tamanho M também e custa $50. E tem uma grande variedade, olha aquele ali xadrez, 2 xadrez. Cores diferentes, rosinha, lilás, azul, muito bonito. E é claro que aqui estão os tops, né? Os mais requisitados. Quanto mais tempo a fibra demora para ser tecida, quanto mais fina a fibra, uma trama mais fechadinha, mais caro vai ser. E aí aqui estão eles no caso. Sombreiros finos, pra gente ver a diferença no tecido, tá? Aqui. Esse aqui é um tamanho clássico, de $58. Aí sobe um pouquinho. Mas esse valor vai subindo aí conforme a qualidade da palha, a forma da trama dela. Eles adaptaram também para os turistas que vêm visitar um café para você sentar, apreciar a vista. Então vamos ver a vista da terraça, que pelo que a gente está vendo, tem vista até o nosso Airbnb que a gente está hospedado. Olha lá a nossa casa, exatamente ali. Ali, ó. Essa ali é a nossa casa. Pertinho. Vamos descer por aqui, ó. E aqui é o rio, como é o nome do rio? Bamba.
Bamba? Bamba o quê? Tome Bamba. Até o final do vídeo a gente vai decorar o nome do rio que corta a cidade inteira. É só o rio mais importante. Nota 0. Era niño, mi papá exportaba 3.000 docenas de sombreros cada mes. E aí, qual será que eu fico melhor? Preto? Tá grande esse, meu tamanho é menor. O rosa? Elegante, com preto combina. Ou o tradicional chapéu equatoriano. Qual que você gostou? Eu acho que o preto pegou um charme, tá bem zorro assim. Deixem nos comentários. Quero ver qual que vocês gostaram. Pô, foi muito legal. Agora a gente conversou com o Juan, que é o dono daqui. Agora a gente tá indo porque já fechou. Então, bora. Depois de toda essa rota com o Paú, nós voltamos aqui no Parque das Flores. Agora mais tranquilo, não tá tendo mais as festas do show que tava rolando aqui. Algumas informações adicionais, agora está aberto o Santuário Mariano, acho que vai rolar alguma missa, algum evento nesse momento. E aqui tem uma fonte, bem legal isso de Cuenca, a região toda, as águas potáveis, só que até da torneira do Airbnb pode se tomar. Vamos ver, né? A gente está comprando água por enquanto, mas você pode encher sua garrafinha aqui tranquilamente para beber, para tomar e para refrescar nesse calor. E realmente é muito charmoso, a gente vê muito turista passeando, a cidade, assim, a arquitetura, você parece que dá um passinho para trás no tempo. Faz jus à fama, né? Faz jus à fama, porque a gente não tinha tanta certeza se era tudo isso que falavam, mas tá comprovado que é realmente bem massa. Eu acho que é uma das cidades mais bonitas que a gente já conheceu. A gente já estava voltando para o Airbnb, mas aí começaram a acender as luzes da cidade, o clima começou a mudar e a gente ficou com vontade de conhecer mais e mostrar mais para vocês. Até porque antes foi bem corrido e a gente acabou deixando passar alguns pontos e a gente vai mostrar agora e já mostrar como é que tá a cidade iluminada. Começando por esse prédio que está atrás de mim, que é mais um exemplar muito bonito das construções espanholas. A fachada dele é feita completamente em mármore. É um edifício de característica neoclássica, estilo neoclássico, para quem entende de arquitetura vai saber. E hoje ele recebe a Corte da Justiça aqui de Cuenca. Logo ao lado tem o motivo pelo qual a Igreja Nova é chamada de Igreja Nova, que é a Igreja Velha, a antiga igreja, que é a Igreja del Sagrario, a Iglesia del Sagrario. É um bom Difícil nome, mas... Difícil nome, exatamente. Mas era a antiga igreja de Cuenca, só que aí ela ficou pequena, não tinha mais como conceber as missas, já que a cidade estava crescendo. E aí ela foi fechada e começou a construir uma igreja nova. E ela fica bem no oposto da praça, a igreja nova fica lá, a igreja antiga fica aqui. E tem mais um ponto, né, que deixamos passar batido, mas também é tão importante quanto. É muito bonita também, que é a prefeitura da cidade de Cuenca, esse prédio bem imponente que tem aqui, que ele é muito bonito também porque ele é todo feito em mármore, porém é um prédio mais moderno, não é tanto da época colonial como os outros. Olha essas flores. Já que estamos na praça, vamos passar por todos os lados possíveis, né? A gente conheceu um lado só, clima super agradável. Os casais ali se encontrando, o pessoal tirando um tempo, os turistas descansando, nós gravando para vocês. Essa é uma coisa que, principalmente nas cidades grandes, a gente não vê no Brasil. E se acontece na cidade de vocês, contem aqui embaixo, que é reunir tanta gente na cidade. Ver tantas pessoas na praça da cidade, no centro, assim, curtindo o final de semana. Na minha cidade lá do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, eu já vi sim, a praça ia cheia. Faz tempo que eu não vou pra lá, não curto um final de semana lá, mas não sei se continua assim, mas era assim antigamente. Agora contem aí como é que é na cidade de vocês. Relâmpago Marquinhos. Olha a igreja nova como começa já a dar uma outra cara com a iluminação começando. Creio que vai ficar ainda mais bonita. A rosácea que eu tinha falado pra vocês, que é aquele vitral redondo bem no meio. E aí dá pra ver a rachadura que tem lá, que realmente, assim, pelo que falaram, o arquiteto ele tava um pouquinho velho, então ele esqueceu dessa parte que precisa estabilizar o solo, precisa fazer fundação bem feita. E aí deu uma rachadinha, não deu pra terminar o pináculo, mas faz parte. A gente vai tentar subir agora na cúpula dela. A igreja tá fechada, a gente vai tentar retornar amanhã pra gravar por dentro, mas a gente vai ver se a cúpula ainda tá aberta pra gente poder visitar. E a rachadura? Ah, e aquela lá em cima é o motivo do nome da igreja, que é, na verdade, Imaculada Concepción, que é a Santa Ana. Só comprova que são muitas informações. Acaba sendo difícil até de você lembrar de todas na hora de falar, mas tá aí
Vamos tentar passar o máximo possível que a gente lembrar. A gente tenta dar o nosso máximo, falar tudo, mostrar tudo e curtir, principalmente enquanto a gente está viajando, mas acho que deu para pegar um pouco da essência de Cuenca. Amanhã tem mais, vamos ver agora aqui, tentar subir a cúpula. Hasta las 7 de la noche pueden ingresar. Ó, até as 7 da noite a gente pode entrar. O valor é... Vamos confirmar o valor. Quantas por persona? 2.25. 2.25, muchas gracias. E lá vamos nós subir. Dessa vez a gente não sabe quantos degraus são, você sabe? São 200 e alguma coisa. O número exato eu não sei não. Ó, aqui a gente tá no 22. Vamos nessa. Tá na 11 da 14, porém tem que falar. Ah, tem algumas paradas. Não só a vista da cúpula, a gente consegue... Falta o ar. Também tem, tem uma espécie de museu, com algumas fotografias de como era a cidade um tempo atrás. A gente vai ver isso agora. Nossa, mulher. 165 graus? Chegamos. Não eram 200, eram menos. É menos. E aqui está ela. Uma das cúpulas da Catedral de Cuenca. A subida é até o meio das duas torres. Pra cá tá a praça Caldeirão, Parque Caldeirão. E aí aqui a gente consegue ver a cúpula. Então a gente tá exatamente onde entraria na igreja, só que bem mais em cima. Chegando agora no Parque Nacional Carras, que é um parque que está bem perto de Cuenca, dá 40 minutos mais ou menos, e a gente fez uma paradinha aqui num setor comercial muito bacana. A gente vai mostrar pra vocês. Tem um moinho, tem restaurante, tem café, dá pra fazer uma pausinha antes de chegar lá ou até quando estiver retornando, porque vale a pena. Tem um mini castelinho, um moinho, tem um outro ali atrás escondido, uma lagoa com peixinhos. E aqui a cascata que nasce dentro do Parque Carras e que vai seguir até a cidade de Cuenca. Aqui tem um laguinho com trutas, que são peixes, na verdade, canadenses, mas eles foram trazidos pra cá e servem muito pra culinária. São bem gostosos, a gente provou aqui na América do Sul, mas não ainda no Equador. É um lugar de muita paz. O pessoal vem aqui para ler um livro, tomar um café, relaxar. É muito tranquilo, no meio da natureza. Tem um riozinho de um lado, lagoa do outro. Que lugar massa. Uma Suíça dentro de Cuenca, como ele mesmo disse. Massa demais conhecer esse lugar. E agora a gente vai seguir para algumas paradas que a gente vai fazendo durante o caminho.
principal atração dessa parada é justamente a Virgem del Carras, que está aqui ao fundo. Em cima a gente tem um Cristo, mas a atração principal está ali embaixo. A história conta que há uns 35 anos atrás, uma moradora de Cuenca, uma famosa família conhecida, ela vinha muito nessa região porque ela tinha uma relação muito forte com os OVNIs, os objetos voadores não identificados. E aqui, como a gente pode ver um campo aberto, é bom para ter a vista. Então é um lugar que teria uma conexão maior, mas em uma dessas vindas aqui, no horário das 6 às 7 da noite, até a especificação de quando aconteceu, ela teve contato com a Virgem. Então, na região de Carras ficou Virgem del Carras, e ela teve esse contato, levou essa história para a cidade, e aí as pessoas, muitos começaram a acreditar justamente na questão dos milagres e ter encontrado a Virgem pessoalmente, e outros como loucura. Primeiro, o pessoal que começou a não acreditar nela foi a sua família. Então a história conta que ela foi colocada em lugares hospícios para ter tratamentos, mas hoje a história conta que era verdade. Então muita gente vem até aqui do Equador todo para fazer os seus milagres, trazer os seus pedidos, fazer as suas orações, acender uma vela, e é um lugar bem espiritual. A gente está ficando um pouco mais alto aqui justamente para o vídeo, mas o pessoal vem, fica em silêncio, sente o momento, principalmente na religião católica, 90% do país tem essa crença. E aqui já ao lado da Santa, a gente tem essas torneiras, esses tubos que saem a água santa, água bendita para eles. O pessoal vem, enche as garrafinhas d'água, molham as mãos, fazem as mãos, em espanhol já, e fazem as suas orações. Então, um lugar bem espiritual, principalmente para os católicos. A gente pode ver ali, ó, um lugar onde o pessoal, todo mundo vem fazer as suas orações. Aqui do outro lado a gente tem essa espécie de capela com um Cristo novamente ali ao fundo. Aqui é feito algumas cerimônias em datas festivas, comemorativas da religião católica também, para celebrar. No momento está fechada, mas o curioso é que ela é feita 100% de madeira. Aqui nessa região a gente vê bastante pinheiros, né? Aqui eles falam pinhos, que é de onde vem essas madeiras, só que não é natural dessa região. Há anos atrás foi trazida da região dos Estados Unidos, do Canadá, assim como as truchas que a gente viu nos rios. Este tipo de cosas la gente local las tiene, y los botellones como para poder llenarlos justamente de agua bendita. Que eles vendem então as velas para acender lá, essas garrafas para encher a água e levar a água benta que tem ali na fonte. Agora a gente chegou em uma das áreas principais do Parque Nacional de Carras. Carras, que significa frio na língua quechua. Aqui a gente tem o rio, a lagoa na verdade, Toreadora, porque de cima se vê. Ela é redonda e aí tem duas guampinhas. E aí parece um touro. Dois e também chifres. porque a volta significa toreadora. Por isso a origem do nome. E dentro do parque são 235 lagoas, são mais de 28 mil hectares o parque todo, e essa é uma das maiores que tem. Então por isso que aqui é um dos pontos mais visitados. A gente vai descer e ver uma vista mais panorâmica à lagoa. E para você entrar aqui no Parque Nacional Carras, você não precisa pagar nenhuma taxa. Você passa por pontos de controle, porque eles têm um controle da quantidade de turistas que visitam. Porque aqui é um lugar com um ecossistema sensível, e a água que vem daqui, que nasce aqui no parque, ela vai para a cidade. Então ela precisa ser controlada pelo sistema de água, e aí para não ter perigo de contaminar alguma coisa, eles têm esse controle, principalmente se tem inflamável, algum produto que pode contaminar o ambiente. Aqui é possível fazer trilha, então você pode dar a volta nesse lago, que vai demorar mais ou menos umas 2h30. É possível acampar, e aí você precisa pagar uma taxa que são $3. E também é possível andar de canoa nessa lagoa, que tem inclusive trutas, ela tem uns 9 metros de profundidade mais ou menos. E aí você também precisa pagar uma taxinha extra, justamente para preservação desse espaço. A gente não vai fazer a trilha lá embaixo, porque vai pegar boa parte do dia se a gente fizer, e também porque aqui a gente está em uma altitude de 4.000 metros. Já chegamos a 4.000, a gente vai subir um pouquinho mais depois, então já vai dando um pouco de falta de ar, tem que andar bem devagar, mas é muito lindo, muito limpo. Acho que isso é uma coisa que é uma característica aqui dessa região de Cuenca. A gente não vê lixo em nenhum lugar, tudo muito limpo, muito bem sinalizado. Esse mapa ajuda a gente a entender um pouco melhor onde a gente está nesse momento, por onde a gente passou, para ficar visível para vocês. Estamos aqui no Lago Toreadora, então a gente estava em Cuenca, antes de Cuenca, em Guayaquil, então é esse o trajeto que nós fizemos.
e agora no passeio a gente veio e descemos até esse lago. É enorme, 28 mil hectares, as 235 lagoas, a gente consegue visualizar, então dá para ver que de fato a Toreadora é uma das maiores do parque. E aqui a gente vai vendo várias informações, as árvores que a gente vê, a fauna, a flora em geral, as atividades que dá para fazer por aqui, bem interessante. O Equador tem uma fama de ser um dos melhores lugares da América do Sul e até mesmo do planeta para ver e admirar os pássaros. Aqui a gente tem várias variações, vários tipos, espécies de pássaro que tem aqui no Parque Nacional de Carras. Um destaque para o colibri. É um dos pássaros típicos aqui dessa região, não é um pássaro nacional, que é na verdade o condor, eu até achava que era o colibri, perguntei, mas esse aqui é um dos tradicionais que tem por aqui. A gente vai vendo toda essa variação. O melhor horário é das 4 às 5 da manhã, alguns locais específicos que você pode vir, no máximo de 2 a 5 pessoas para visitar com guia, para admirar, tirar suas fotos, dá para ver a imensidão, por isso que traz a fama de ser um dos melhores lugares para admirar os pássaros. Chegamos agora na parada Três Cruzes e é a parada mais alta que a gente vai fazer. A gente está a mais de 4 mil metros de altitude, a respiração já tá pegando, um pouquinho de dor de cabeça, tá bem mais frio aqui. E esse frio é o motivo do nome desse lugar, que é Três Cruzes. Três Cruzes porque vieram 3 alpinistas para cá há 200 anos atrás. Infelizmente eles vieram a falecer de hipotermia, porque eles não estavam com uma roupa preparada. Eles vieram fazer esse tour sem estar preparado para isso, tanto é que esse é o motivo de mudarem as roupas típicas da região para se adaptar melhor a esse frio, a esse clima. E aí ficaram essas 3 cruzes aí em homenagem, em respeito a essas 3 pessoas que faleceram. O Paulo comentou que não necessariamente foi esse lugar que eles morreram, é um pouquinho mais embaixo, aí tem as teorias, mas isso mudou também a forma de eles lidarem com o turismo aqui. Os parques todos muito bem sinalizados, limpos, aquilo que a gente mostrou da preservação. Esse é um lugar muito simbólico, não só para essa região, mas para o Equador como um todo, quando a gente fala de turismo. É no hotel, restaurante, chocolateria dos Chorneiras, que tem esse nome porque espécie de cascata, e ali ao fundo tem 2 delas. Então a vista que tem aqui do restaurante são essas 2 cascatas, e agora a gente vai conhecer aqui. É um local muito grande e muito conhecido porque eles são produtores de trutas, do peixe truta. E aí eles produzem, vendem esse peixe aqui, tem a hospedagem, tem um restaurante e tem essa chocolateria que a gente tá louco pra provar um chocolate quente, 100% cacau equatoriano. E o nome é justamente por causa daquelas 2 cascatas que descem e se encontram lá. Lá em cima estão os cavalos, dá pra ver eles lá, para as cavalgadas. Aqui está a padaria, aqui a doceria, são muitos lagos, muitos espaços lá. Sorveteria é como se fosse um complexo, um parque de alimentação, de diversão, só que um parque fazenda. Muito bonito. A gente entrou agora no restaurante, muito bonito por dentro, todo rústico, baú de madeira. Olha o tamanho, ó, das árvores que apoiam essa travessa aí em cima da porta. Olha o relógio, aqui tem essa luminária feita de tronco com LED embutido, bem legal. Parece não, a gente realmente devia estar no meio da natureza. Dá pra tocar, é musgo de verdade, tá? Isso aqui não é de mentira não. Olha isso. Agora a gente vai provar, chegamos às degustações, começando com esse licor,
que é muito típico daqui, é feito com cana de açúcar e samborashi. São nomes difíceis. Samborashi é um mix de ervas, mas a principal é o samborashi que dá essa cor vermelha. O nome é canelaço. E aí tem canela. É quente. É quente, é morninho. Vamos provar. Prova aí. É Forte? forte. Parece um... É quente, parece um sagu quente com a canela. Lembra o sagu de vinho. É muito gostoso. É bom? É docinho. E realmente serve pra esquentar o corpo e eu tô sentindo quente, gente. Agora nós vamos aquecer com um chocolate quente, que ele é muito famoso. Primeiro porque o Equador é um ótimo produtor de cacau, então o cacau daqui tende a ser muito gostoso. E ele é 100% cacau, então ele é mais forte, eles dão o açúcar aqui separado pra gente adicionar depois, mas a gente vai provar ele puro antes pra provar realmente a essência, o sabor do chocolate. Eu acho que tá bem quente. Cuidado. Quente? 100% zero açúcar. Ele... O sabor é muito gostoso do chocolate. A gente pagou $3,50 por cada um deles. Muito gostoso. E aqui nós temos as famosas cholas, as cholitas em forma de bonequinha, claro, com suas saias todas bordadas, levando as suas crianças no lenço, que é o que elas realmente fazem. E pela primeira vez, durante toda a América do Sul, nós vimos os cholos. Nunca tínhamos visto um cholo. A roupa típica deles é uma calça preta, um chale por cima, um poncho, e é esse chapéu de palha bem típico com 2 pompons. Inclusive ali no banheiro que eu fui agora, não vou gravar lá, mas aí em cima normalmente tem esses bonequinhos. Dos homens tem o cholo, das mulheres tem as cholitas, bem bonitinho. Nós tiramos esse último momento aqui em Cuenca para caminhar ao lado dele, o famoso rio Tomibamba. Esse que a gente confundiu várias e várias vezes durante o passeio. O nome dele era Tomi não sei o que. Enfim, Tomibamba é um nome e é um rio muito importante aqui para a cidade de Cuenca, porque ele cruza toda a cidade e ele carrega uma água muito boa, uma água potável que serve de consumo para as pessoas, enfim. E ao longo de todo o rio tem uma espécie de parque linear, então tem bastante gramado, a gente vê restaurante, casas típicas, casas coloniais. É muito bonito, vale um passeio tanto de dia quanto final da tarde, que é o que a gente está fazendo. E hoje em específico, a gente saiu, é um domingo, então tá tendo uma feirinha com bastante artesanato, a gente viu couro, miçanga, enfim, bem legal para curtir o dia, para descansar um pouquinho, ver umas coisas diferentes. E logo aqui, em frente da feirinha, tem essa ponte que também é muito conhecida, que é a Ponte Mariano Moreno. É uma ponte de 1930, mas que em 2020 mudou-se o nome por conta dos feminicídios ocorridos aqui no Equador. É bem marcante, tem o nome de várias vítimas do feminicídio, o registro de quantas mortes tiveram no país por ano. Em 2014, 121, 2015, 122 e assim vai. É triste de compartilhar isso com vocês, mas eles fizeram isso justamente para registrar a quantidade de mortes que ocorrem por conta disso. Não só no Equador, no Brasil, no mundo todo. Aqui a gente tem a vista do rio, então é um local bem estratégico na cidade. Aqui a gente vê que está tendo uma construção também, provavelmente vai ser uma escada rolante, pelo que a gente já viu o pessoal falar. Que vai ser a escada rolante, então eles vão instalar aqui uma escada rolante. Mas voltando para a questão do feminicídio, acho que a parte mais triste é essa aqui do final, desses últimos 2 anos, 2022 e 2023, que vinha em queda ali, aí começou a subir nessa questão da pandemia e praticamente dobrou ali, triplicou para 323 mortes. Aí questão da pessoa ficar em casa, enfim, muito triste, mas é legal que eles estampam isso para deixar claro, né? Vamos dar uma passadinha no Parque La Madre, fica bem em frente à ponte, é um parque bem legal, grande, tem 35 mil metros quadrados, ele tem planetário, tem parque de diversão para criança, tem quadra de esportes, tem espaço para corrida, é bem grande. A gente achou que ia ser mais iluminado à noite, então nós indicamos que você venha de dia. E o motivo principal desse nome, de ser uma homenagem às mães, tá nessa estátua aqui. Para nós tem um simbolismo ainda maior, porque foi um presente do Rotary Club de Cuenca, da cidade de Cuenca, para a cidade. Então foi feito com balas de conflitos, inclusive foi derretido e feita essa estátua como uma homenagem às mães.
e também um tributo à paz. Não sabia que avião tinha farol. Que take, hein? Aqui tem. Mas vamos lá. Por que é tão importante para nós? Aqui dá para ver o símbolo do Rotary e a homenagem do Rotary Clube Rotário de Cuenca. E é importante para nós porque, para quem não sabe, eu e Vitor somos rotaractianos, eu já fui interactiana, nossos pais são rotarianos, então a gente faz parte da família rotária, que a gente chama, faz parte da nossa vida, da nossa história. Inclusive, se tiver alguém da família rotária, comenta aí embaixo pra gente saber que tem mais gente desse círculo aí acompanhando. Foi pelo Rotary que nós nos conhecemos. Inclusive. E é pelo Rotary que nós estamos juntos até hoje. Que lindo! Agora é hora de voltarmos para o nosso Airbnb, descansarmos, porque amanhã tem mais um super passeio que a gente vai compartilhar com vocês. E confessamos que estamos apaixonados pela cidade de Cuenca, superou todas as nossas expectativas. Sim. A gente até tinha aí alguma ideia mais ou menos, porque a gente viu, pesquisou bastante antes, mas superou total, é muito mais bonito. A gente ficaria vários dias a mais se pudesse, é que o roteiro tá bem apertado, a gente tem muitos lugares para conhecer, mas eu acho que entra no nosso top 13 cidades da América do Sul até o momento. A gente passou por lugares incríveis, não sei dizer se é primeiro, segundo, terceiro lugar no ranking, para não pensar muito, top 3. Top 3, venham, tá no top 3. Vocês vão gostar, é um clima muito gostoso, né? Sim, seguro. A cidade, o clima, assim, o ambiente não é tão frio nem tão quente, é seguro, dá pra sair de noite, um clima que a gente sentiu na cidade. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de tudo isso que a gente compartilhou. Comentem se vocês gostam desse formato um pouco mais longo, um pouco mais detalhado, porque a gente sente que tem muita coisa a ser compartilhada, a gente não quer resumir algo para depois chegar aqui e acabar faltando de ver alguma coisa. Então eu espero que vocês gostem, deixem aqui a opinião de vocês, se inscrevam no canal, deixem um like. A gente se vê no próximo vídeo, ainda aqui na região de Cuenca, só que dessa vez um pouco mais ao norte da cidade. Se vierem pra cá, também entrem em contato com o pessoal do Mundo Aventura, a gente vai deixar aqui na descrição o contato deles e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!